Salve, gente, professor Vitor Polilo na voz, tudo bem com vocês? E hoje, mais uma aulinha de função do nosso mini curso de função. Hoje a gente vai ter uma aulinha de função exponencial, certo? Então, se você quer saber mais de função exponencial, solta a vinheta e vem comigo. Então vamos lá, gente. Ó, função exponencial. O que é uma função exponencial? É uma função definida de a em b, tal que f de x é igual a elevado a x, tá? O que muda da função exponencial para as funções que a gente viu anteriormente, né? Uma das coisas que muda é que o x, ao invés de estar na base, tipo x elevado ao quadrado, x elevado à primeira e tal, que é a função afim e função quadrática, o x agora ele passa a estar aonde? No expoente, né? O que torna a nossa função uma exponencial. Então, quando o a tem que ser uma das observações, né? O a tem que ser maior que zero. Não existe, com a menor do que zero, não existe a função exponencial. Por quê? Porque com a menor do que zero vai ter comportamento alternante e isso faz com que a função não exista. Tá? Por exemplo, f de x é igual a menos 2 elevado a x, certo? Então vai ficar menos 2 à primeira, menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 à terceira, menos 8. E assim sucessivamente. Então vai ficar negativo, positivo, negativo, positivo. E assim sucessivamente alternando. Tudo bem? E aí não faz com que não exista a função exponencial. Outra coisa. Por que o a tem que ser diferente de 1? Porque se o a for igual a 1, sempre vai dar 1, né? Então vai ficar 1 elevado a 2, 1 elevado a 15, 1 elevado a 0, 1 elevado a 1 milhão, 1 elevado a menos 12, 1, certo? Então não vai sair do lugar a função. Por isso que a gente elimina o 1 dessa função exponencial, certo? O gráfico da função exponencial se chama exponencial. Então, o gráfico da função afim, vou deixar o card aqui em cima, se você não viu a aula ainda de função afim, vou deixar o card aqui. O gráfico da função afim se chamava reta. O gráfico da função, quadrática se chamava parábola. E o gráfico da função exponencial se chama exponencial, certo? Funções exponenciais crescem ou decrescem de uma maneira mais rápida. O exponencial ela tem um tipo de gráfico que quando você vai ver ela cresceu já rápido ou decresceu rápido. Então ela começa decrescendo devagarzinho ou crescendo devagarzinho, quando você vai ver, puf, cresceu, né? Inclusive eu vou dar um exemplo de um assunto bem atual logo mais e vice-versa também. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Exemplo. F de x é igual a 3 elevado a x. Vamos fazer só nos dois f's aqui, tá? Então vai ficar f de 1 é 3 elevado a 1, que é igual a 3, que é igual a 3. F de 2 é igual a 3 elevado a 2, que é igual a 9. F de 3, 3 elevado a 3, que dá 27. F de 4, vamos parar no 4. 3 elevado a 4, que dá 81. Tudo bem? Por que eu fiz esse slide? Para a gente ver o comportamento da função exponencial, certo? Para a gente ver o quanto ela cresce rápido. Por exemplo, daqui para cá, cresceu quantos números? 6, né? De 3 para 9, cresceu 6. De 9 para 27, já cresceu 18. De 27 para 81, ixi, cresceu muito. 54. E assim sucessivamente. Então o crescimento ele aumenta, a curva de crescimento ela vai aumentando, tudo bem? O que é muito importante para a gente ter os cuidados para algumas coisas, para a gente se orgulhar de outras se for o caso, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo mais falado mesmo, só para você entender. Se eu te falar assim, 30 passos da sua casa, você sai da sua casa e dá 30 passos, cada passo com 1 metro. Esse cada passo com 1 metro,
você deve chegar na esquina da sua casa, mais ou menos, né? Mais ou menos por aí. Se esses passos fossem exponenciais, se, tipo, o primeiro tem 1 metro, o segundo tem 2 metros, o terceiro tem 4 metros e assim sucessivamente, com esses mesmos 30 passos você conseguiria dar voltas no planeta Terra. Então o exponencial ele é muito forte, ele cresce muito rápido, ou decresce rápido também, dependendo, certo? Vou dar um outro exemplo para vocês entenderem com uma coisa mais atual, essa rapidez do exponencial. O exemplo que eu trouxe, gente, é o exemplo do coronavírus, tá? Eu escrevi separado, no G1 tá escrito junto, eu não sei como escreve, tá? Mas eu acredito que seja separado, por isso que eu escrevi separado. Mas se for junto, finge que é junto, tá bom? E aí o gráfico das mortes por coronavírus ou dos infectados pelo coronavírus, você vai ver que ela se assemelha muito a uma curva exponencial. Você ainda não sabe o que é uma curva exponencial, vou falar no próximo slide, mas esse é um belo exemplo de uma curva exponencial, certo? O que acontece, como eu já falei para vocês, no começo aqui, ele vai crescendo devagarzinho, tá vendo? Porém, com o número de infectados, o pessoal não cumprindo a quarentena, sem política pública para ajudar, etc, etc, o número aumenta de uma maneira muito rápida, muito rápida. E é previsto isso, porque todo lugar do mundo foi assim, certo? Então começa com uma morte, a primeira morte foi aqui. Aí aqui foi 2, 3, 4, quando você foi ver 20, 50, 300, 1124, certo? Então, por que que no caso, por que que a gente não se assusta quando a gente vê um gráfico desse? Porque as pessoas não se assustam quando vê um gráfico desse. Muito provavelmente por não saber como funciona um crescimento exponencial. O perigo de um crescimento exponencial, certo? Então, o coronavírus ele se comporta dessa maneira, já é sabido isso, no Brasil inteiro foi assim, no mundo inteiro foi assim, na verdade, e mesmo assim a gente ainda não conseguiu tomar os devidos cuidados para diminuir essa doença, certo? Então, fica aí o alerta matemático, né? Que é uma ciência, que não tem achismo, se você não concordar com isso é meio negacionista, é meio difícil. Então, é uma ciência, está comprovado. O crescimento é desse jeito. A gente tem que fazer algumas coisas para esse crescimento diminuir. Beleza? Deixa eu apresentar para você, então, o gráfico da exponencial feito mesmo, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos ter dois tipos de gráfico, tá bom? O primeiro é o crescente, que é quando o A é maior do que 1, quando a base é maior do que 1. E a gente também tem o decrescente, tá bom? Esse aqui é o decrescente, que é quando o A está entre 0 e 1, tudo bem? Então, por exemplo, essa aqui pode ser f de x é igual a meio x, por exemplo. E essa aqui pode ser f de x é igual a 2x. Um exemplo, tá? Não estou falando que é essa necessariamente, mas é um exemplo. Tudo bem? Então, quando o A for maior do que 1, o gráfico cresce. Quando o A for entre 0 e 1, o gráfico decresce. Ah, professor, e se for menor do que 0? Não tem menor do que 0, tá bom? Porque tem que ser maior do que 0, a gente fixou lá no começo, quer ver? A gente fixou aqui no começo que o A tem que ser maior do que 0. Tudo bem, gente? Então é isso, função exponencial é basicamente isso. Logo mais daqui uma semaninha, 2 semaninhas, eu vou trazer mais exercícios de função, tá bom? A gente está chegando aí do meio para o fim agora do nosso mini curso. Essa é a aula número 6, se eu não me engano vai até a 10, talvez. E depois eu vou fazer algumas semanas não, mas alguns exercícios. Vou deixar alguns exercícios de função também junto desse mini curso, tá bom?
Então é isso. Se você gostou, por favor, deixa o like, por favor, compartilha. É só clicar em compartilhar aí e jogar para suas redes, tá? Isso vai me ajudar muito, 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 muito. Manda isso para um vestibulando, vamos ajudar o pessoal, beleza? E qualquer dúvida, me escreve aqui no comentário, deixa no comentário, se inscreve no canal, me procura nas redes sociais, sempre Professor Vitor Polillo em qualquer uma delas, tá? E estamos por aí, beleza? Então é isso, muita gratidão, um grande beijo e tchau!